Olá, amigos! Estamos então em nossa aula de número 17, onde irei comentar sobre alguns institutos de pesquisas, pelo menos os mais conhecidos, né? Institutos de pesquisas relacionados à viagem astral, projeção astral. E o nosso aviso é justamente a questão de existir muitos institutos, né? E cada um tem a sua linha de estudo, né? Existem algumas pessoas que têm a sua própria linha de estudo, que divulga seus livros, que tem os seus sites. Não necessariamente é um instituto, não é uma instituição, tal, mas é alguém que divulga um conhecimento relacionado à espiritualidade ou à projeção astral, e de modo que existe para todos os gostos, né? Existe linhas de estudos para aqueles que são mais técnicos, para aqueles que gostam de uma abordagem mais universalista, para aqueles que gostam de uma abordagem mais científica, outros mais esotérica, mística. Então, este é o aviso. Com certeza, você que está iniciando no estudo da projeção astral vai encontrar a sua linha de estudo preferida, ou que tenha mais de uma, como é o meu caso, de uma maneira a fazer uma abordagem mais ampla, pegando o que há de melhor em cada linha, em cada pesquisador. Cada um tem o que passar, né? E é importante você ter sua própria visão também, sua própria experiência, de maneira a não imitar ninguém. Você tem que ter o ideal, né, é que você tenha a sua personalidade, o seu modo de ver, que não necessariamente tenha que ir de encontro com a pessoa X, 100% com a pessoa Y. Você pode muito bem concordar com alguma coisa, discordar com outra, e é assim que todos crescemos em qualquer linha de estudo humana, não é mesmo? Então, vamos à definição de instituto. O que é o instituto? O instituto é um estabelecimento que abriga um corpo de cientistas, né, pessoas que estudam, que são pesquisadores, escritores, né, que estão envolvidos com um determinado assunto. Um instituto pode ser sem finalidades lucrativas. Então, resumindo, basicamente é um centro de estudos e pesquisas, onde há a divulgação por meio de cursos, de livros. Poderíamos comparar muito com uma escola. Então, o primeiro instituto que eu vou comentar é o IPPB. Nós temos o site aqui, www.ippb.org.br. O que seria então o IPPB? O IPPB é o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, né? Fundado em 1988 pelo Wagner Borges, né? Então, pelo nome do instituto, dá assim para a gente ter uma ideia de que o início do Wagner esteve muito próximo com o do Valdo Vieira também, né? Então, pela própria terminologia, o que isso foi mudando ao longo do tempo, né? As abordagens deles foram bem diferenciadas ao longo do tempo, mas o Wagner Borges trabalhou junto com o Valdo Vieira
por muito tempo aí relacionado à projeciologia, não é mesmo? Então, lá na década de 90, né, quando eu comecei a pesquisar o assunto viagem astral, bem no início lá, o primeiro site que eu encontrei foi o do Wagner Borges, foi o IPPB, que é um site bem legal, onde havia lá um livro gratuito, Viagem Espiritual, que é um livro ilustrado, que foi um dos primeiros que eu li então sobre viagem astral. Então o Wagner tem tanto o estudo da projeção quanto da bioenergia, que é um estudo bem interessante também relacionado à energia da vida, né? Então, por exemplo, quando se fala em passe, está falando em bioenergia, né, em auxílio extrafísico, em prestar assistência, é algo relacionado com bioenergética. Então, existe no Instituto do Wagner uma programação de cursos, palestra, né? Conforme eu comentei, o Instituto desenvolve trabalhos de assistência espiritual extrafísica. Essa assistência é realizada pelo pessoal lá através de exteriorização de energias. E tem um grupo interno sob coordenação do Wagner, onde eles realizam diversos estudos, né, relacionados à projeção astral, experiências fora do corpo, aura, chakras, temas espirituais diversos. Então lá no Instituto do Wagner existem as palestras públicas gratuitas, né, que eram às sextas-feiras. Existem convidados também, o próprio Luiz Roberto Matos já realizou palestra lá, Saulo Caldeirão e outros de diversas outras áreas também, como por exemplo a área ufológica. Então é bem amplo a abordagem do Wagner. Temos a foto do Wagner aqui e a foto do Instituto do Wagner aqui, né? Eu estive lá, tem bastante quadro e tal, muito bonito. E lá existe os livros do Wagner, são realizados cursos diversos. E então o Wagner Borges ele é um professor, né, de cursos de experiência fora do corpo, bem pioneiro no Brasil, bem no início, né? Antes de Wagner não tinha assim a divulgação do tema como existe a partir de Wagner, né? Então ele pegou bem o início. Naquela época era bem o comecinho mesmo, e graças ao Instituto do Wagner esse tema foi divulgado de uma maneira bem universalista, numa abordagem bem tranquila, com bom humor, né? Então ele fala sobre vida após a morte, sobre hinduísmo, taoísmo. É uma abordagem bem ampla. E Wagner realiza projeções astrais desde os 15 anos. Né? É médium, clarividente, sensitivo. Então ele passou a vida se desenvolvendo para poder atender da melhor forma possível, não apenas essa questão da projeção astral, como a questão, vamos dizer assim, espiritualista em geral. Muito inteligente, é uma pessoa que lê de tudo, né? Ele tem um programa na Rádio Mundial, lá em São Paulo, chamado Viagem Espiritual, um programa já bem antigo, E Wagner é escritor de 12 livros e é consultor da revista UFO, né, que é uma revista de ufologia, mas também colabora com várias outras revistas, né? Espiritismo e Ciência, tem diversas revistas espiritualistas aí que Wagner colabora escrevendo artigos. Então este é o Instituto do Wagner Borges. Temos também outro instituto do Valdo Vieira, que é o IIPC,
é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Nesse caso, então, existe o estudo, né, neste instituto da projeção astral pela projeciologia. Então, projeciologia seria a ciência proposta por Valdo Vieira, é a ciência que estuda a projeção da consciência. Mas, nesse caso, né, o Instituto do Valdo, que já desencarnou, ele é um instituto que estuda a conscienciologia, que é uma área bem abrangente, né? Podemos dizer que a projeciologia é uma sub-área da conscienciologia. Então, conscienciologia estuda a consciência na sua manifestação multidimensional. Então, é um estudo muito amplo que vai muito além da projeção astral, né? Então, Valdo Vieira desencarnou em 2015, né? Ele que fundou este instituto, trabalhou junto com o Wagner Borges no início, né? Então ele era médico, né? Cirurgião plástico, dentista, médium também, e trabalhou bastante tempo também com Chico Xavier, psicografando livros numa espécie de parceria mediúnica. É lexicografo, né? Aquele que cria dicionários. Então, Valdo adorava criar termos novos, né? Os famosos neologismos. Então, todos os termos que já existiam dentro do espiritualismo, do espiritismo, foram recriados por Valdo. Por exemplo, desencarnar. Então, criou-se o termo dissomar, né? Espírito, criou-se o termo consciex, que é a consciência extrafísica, né? A pessoa encarnada, criou-se o termo conscien. Então, todos os termos espiritualistas, espíritas, foram recriados com uma roupagem, entre aspas, científica por Valdo, de maneira a meio que diferenciar do espiritismo, né? A criar um estudo à parte, um estudo, entre aspas, novo, uma nova palavra que não tenha vínculo com nenhuma religião, que não tenha nenhuma carga de conceitos pré-concebidos. Mas no final das coisas, se você fala consciex ou espírito desencarnado, acaba sendo a mesma coisa, né? É apenas uma maneira de tentar diferenciar, elitizar, né? Fechar o assunto para aqueles que conhecem os termos definidos aí por Valdo Vieira e por outros que seguem essa linha de estudo, né? Então, o grande mérito aí foi colocar aspectos científicos, criar novos paradigmas de estudo na questão da viagem astral, né? Então nós temos o IPC, que promove diversos cursos, livros, tem canal no YouTube com transmissão no Facebook. Então é bem interessante, eles fazem debate de livros, de filmes. Então a conscienciologia é uma ciência que busca o entendimento do indivíduo nos mais diversos aspectos, não apenas relacionado à projeção astral, né? A conscienciologia ela é bem ampla, desde o que for mais simples até os fenômenos mais complexos. Então Valdo, com a conscienciologia, tentou abarcar tudo, né? Vamos dizer, todos os fenômenos da vida, da consciência. E eu estive lá, existe um campus, que é uma espécie, entre aspas, de uma faculdade, vamos dizer assim, né? Que é o Instituto, lá em Foz do Iguaçu, que tem a
que eles chamam de holoteca, que é a biblioteca, na verdade. Tem os livros, tem aqui os laboratórios que você pode fazer experiências de estado vibracional, de projeção astral. É muito legal lá, é bem interessante, mas é uma linha bem específica, né? É um tanto quanto difícil o vocabulário deles. Você tem que ir se acostumando, é bem elitizado o material lá escrito por eles, é bem específico, é bem fechado, né? Isso é o que eu percebi quando estive lá e, né, comecei a estudar o IPC. Aí nós temos também outro instituto que é a IAC, né? International Academy of Consciousness. Então é a Academia Internacional de Consciência, da Consciência. Essa já é uma organização multinacional, né, multicultural, universalista, sem fins lucrativos, dedicada ao estudo e ensino da consciência e suas manifestações multidimensionais. Fundada por Nancy Trivelato e Wagner Alegretti. Então a Nancy e o Wagner também iniciaram lá junto com Valdo Vieira e depois separaram, criaram o seu próprio instituto, já que tinham, assim como o Wagner Borges, maneiras diferentes de ver e interagir com o tema da projeção astral, né? Então a IAC desenvolve pesquisas bem realmente interessantes relacionadas, por exemplo, ao estado vibracional, né? Realiza pesquisas de realmente utilizarem aparelhos, como o caso do Wagner Alegretti, que utilizou daquela máquina de imagem funcional, né, que nós temos, que gera imagens, vamos dizer, entre aspas, ao vivo do cérebro. Então ele realizou lá dentro o estado vibracional e a máquina captou toda essa questão energética de uma maneira bem interessante. Então eles realmente se empenham em fazer pesquisa de ponta, né? Em desenvolver pesquisas de ponta aí. E a Nancy desenvolveu uma técnica chamada OVE, que quer dizer oscilação longitudinal voluntária de energias, que é aquela movimentação energética que você pode então obter diversos benefícios, inclusive o estado vibracional, a projeção astral, né? Você pode fazer uma limpeza energética. São vários os benefícios dos estudos e existe um livro então chamado OVE, da Nancy Trivelato, que explica muito bem essa técnica. Tem também o canal do YouTube, tem o site. Então eles realizam uma divulgação bem ampla nessa questão, não apenas da viagem astral, né, como dessa questão da OVE. Nancy é pesquisadora da consciência, autora, mestre em métodos de pesquisas em psicologia, e também esteve relacionada, né, com a projeciologia. Se afastou então daquela instituição, assim como o Wagner Borges também, né, por acreditar que os estudos da consciência devem ser mais aberto, né, mais acessível. Então a IAC tem os termos deles, mas não é tão fechado quanto o IPC, né? Inclusive eles utilizam os termos espiritualistas também. Então tem o objetivo de divulgar o tema, né? De não fechar, de não elitizar. Então tem essa questão de ser uma instituição aberta a todos, né? Então eles têm um curso muito interessante que eu fiz e recomendo a todos,
que é o Programa de Desenvolvimento da Consciência, o CDP. Existe a versão presencial e eu fiz a versão online pelo site. Então, é um programa de aulas, né? E é um curso que dá uma compreensão da projeção astral, mas também do próprio mundo espiritual, né? Dos planos astrafísicos, da consciência, uma compreensão de todos os fenômenos, os principais fenômenos, das nossas capacidades pessoais, além dos sentidos físicos. E é claro que é um curso que está focado sempre nas experiências fora do corpo, ou seja, na projeção astral, como ferramenta evolutiva, né, para compreender a vida e desenvolver-se como pessoa, como uma ferramenta de autoconhecimento. E eu fiz a versão online. Mas assim como o IPC, a IAC tem o seu campus em Portugal. Então fica lá em Portugal e tem lá os laboratórios também, onde você pode visitá-los e fazer experiências de projeção astral. Então a IAC é muito interessante, que eu vejo como um equilíbrio, né? Não é tão fechada como o Instituto do IPC, do Valdo Vieira, né? E também existe um enfoque científico, técnico. Não é assim tão, vamos dizer, entre aspas, místico, para usar uma palavra que todo mundo vai entender o que eu quero dizer, né? Não é assim excessivamente esotérico, né? Então é um equilíbrio entre o científico e o esotérico, vamos dizer assim. Existe de muito bom senso na forma com que é passado os conhecimentos de maneira acessível a todos. Então, temos também o Instituto Morrow Brasil, né, onde eles trabalham com a questão da expansão da consciência, da viagem astral, e o REM-Sync, que é o som para poder sincronizar os hemisférios cerebrais. Tem todo um estudo através da frequência do som para você poder obter as experiências de expansão de consciência, de viagem astral. A pessoa autorizada no Brasil é a Débora Sachs, né? Infelizmente é um instituto que não tem assim cursos à distância, né? Você tem que fazer o curso presencial, né? Mas é um instituto que vem dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a Débora Sachs fornece o curso lá no Rio de Janeiro, mas existe o instituto lá nos Estados Unidos, que é onde, vamos dizer assim, é a matriz, né? Vamos dizer assim, fica em Virgínia. Então é um instituto que foi criado pelo próprio Robert Morrow, que foi, né, um pesquisador pioneiro da projeção astral. Então é uma pena, né? É um instituto que não é assim tão divulgado quanto a IAC, quanto do Wagner Borges, não é assim tão aberto, mas é uma opção também de instituto no Brasil aqui relacionado à projeção astral. Então, estes são os principais institutos relacionados a essa temática, né, de projeção astral ou viagem astral. Espero ter elucidado um pouco essas opções, né? Então eu finalizo aqui sugerindo a todos que vejam esses pesquisadores, estudem esses institutos, vejam o que há no YouTube de vídeos, e com certeza esses estudos vão trazer muitos frutos
a todos vocês que gostam da temática, não apenas da projeção astral, como também do autoconhecimento, da questão da, vamos dizer assim, da vida fora da matéria, né? Da espiritualidade no sentido mais amplo que possamos ter.